para você que é um buscador espiritual, e não importa o nível em que você se classifique, se você acha que é iniciante, caiu aqui no vídeo agora, se você acha que você já tem mais experiência, existe um passo que é fundamental, que é definitivo e que é importantíssimo para que você possa verdadeiramente crescer na sua consciência, para que você possa realmente ter resultados no seu processo de despertar. Na realidade, eu diria assim, não, a gente tem duas coisas que são fundamentais para fazer. Mas quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu percebi que a coisa ia ficar muito longa se eu entrasse nos dois. Então hoje a gente vai falar especificamente sobre o passo número 1 para os buscadores da espiritualidade. Olá para você que me assiste, eu sou o Rafael Zen, eu sou professor de autoconhecimento, terapeuta, conector de vidas passadas. E é muito importante você entender que sem esse passo número 1, sem essa base, sem essa estrutura, você pode ler todos os livros sobre autoconhecimento, você pode participar de todos os tipos de vivências, de seminários, de curso, de retiros, mas sem isso você não dá passos definitivos dentro de si. E esse passo número 1, simples e definitivo, é a capacidade de observar a si mesmo. Eu percebi que é muito importante falar sobre isso no vídeo de hoje, porque conforme eu vou interagindo com as pessoas, eu percebo que, em geral, a gente falha muito na questão de se auto-observar. E sem auto-observação não existe autoconhecimento. Essa é a frase central para hoje. Sem observar a si mesmo, você jamais vai ter a capacidade de se conhecer. Agora, entre autoobservação e autocrítica, autoobservação e autojulgamento, entre observação e descrição daquilo que eu vejo, existe uma diferença muito grande. Então é para a gente compreender isso que eu preciso que você preste muita atenção. Por exemplo, quando você olha pela janela aí da sua casa e você vê um carro, vê uma pessoa, vê uma árvore, não importa o que você veja. O que significa observar aquele objeto que você está olhando ali? É quando você olha, você reconhece isso, mas não tem necessidade de descrever. Por exemplo, eu estou olhando aqui agora para um manjericão que eu tenho aqui do meu lado. Quando eu observo, eu simplesmente tenho um reconhecimento silencioso daquilo que eu percebo. Quando eu estou num mecanismo da minha mente, eu começo a descrever o manjericão. Ó, meu manjericão, ele tem vários galhos, eu já precisei podar eles. Tem alguns ali que eu estou precisando cortar de novo, talvez eu possa cortar já para utilizar para alguma comida. Ele está precisando pegar um pouquinho de sol, nesse momento o vento está balançando e a gente começa a contar uma história a respeito daquilo. Tá? No meu caso, do meu manjericão. Pode ser um carro, pode ser uma pessoa, pode ser o que for. Qualquer coisa que a gente faça no intento de observar e começa a descrever, a gente automaticamente saiu do nível da mente, aliás, da consciência pura e escorregou para o nível da mente condicionada. Ou seja, observação é perceber as coisas como elas são. Descrição mental é falar coisas a respeito dela. E é justamente aí que um número significativo de buscadores eles escorregam. Eles ouvem falar que é muito importante a gente se observar. Mas quando eles começam a observar a si mesmos, eles começam a fazer julgamentos para si. Eles começam a criar rótulos para si mesmos. Ai, mas eu sou muito burro mesmo, de novo eu estou lá fazendo a mesma atitude. Não sei quando é que eu vou aprender que eu não deveria me comportar assim, ou que eu deveria falar não para as pessoas, ou que eu deveria isso, ou que eu deveria aquilo, ou que eu não deveria. Eles começam a contar histórias a respeito de si. E esse geralmente é o maior erro quando a gente está entendendo o que é autoobservação, principalmente quando a gente chega aqui na primeira vez, ou ainda para aquelas pessoas que estão há anos tentando se observar e não saem do lugar. Observação é reconhecer as coisas como elas são, sem julgamento, sem crítica, sem descrições, sem você tentar fazer qualquer tipo de análise mental. Porque uma coisa é análise mental e outra coisa é observação. Vamos pegar um exemplo diferente. Nos momentos em que você está me assistindo agora, eu realmente espero que você esteja num modo de observação. O que significa isso? É atenção pura.
É quando essas informações que eu estou levando para você, elas estão entrando dentro da sua estrutura, sem resistência da sua mente. O que significa isso? Não fique julgando se eu estou te falando certo ou errado. Não fique tentando analisar se aquilo que eu digo para você é coerente ou incoerente. Não fique fazendo julgamento sobre isso que eu digo. Ouça e depois você reflete, tá? Apenas observe, apenas deixe que as palavras entrem em você. Você está observando, está com a sua atenção na minha pessoa e nas palavras que eu estou transmitindo para você. Quando você observar uma pessoa na rua, quando você observar uma árvore, aprenda. Isso é um exercício, tá? Não tem como a gente dizer que se conhece sem colocar a mão na massa. Por isso eu costumo dizer sempre, né? 5% de estudo e 95% de suor, que é quando você vai pôr a mão na massa. Então aprenda a observar as coisas sem reagir. E depois você traz essa capacidade também para dentro de si. Observar a si mesmo não é diferente da gente observar as coisas do mundo ao redor. O problema é que desde o início, desde a nossa criação aqui no mundo e desde as eras em que nós estamos vivendo aqui, nós fomos levados a acreditar que o mundo de fora, né, que o universo externo, ele é muito mais importante do que o de dentro. E não damos a devida atenção para aquilo que acontece aqui. E com isso, como consequência, perdemos a capacidade de nos observar. E com isso, como consequência, precisamos exercitar essa capacidade de novo. A gente precisa aprender a observar o que acontece. A maior falha que as pessoas têm nesse sentido é que elas entendem que se observar é se rotular, ou se julgar, ou se criticar. Quando na realidade tudo que elas têm que fazer é apenas estarem presentes, olhando a si próprias. Eu até tenho um vídeo que deve ter uns 2 meses aqui no canal, quando eu falo sobre a nossa capacidade de curar as pessoas pelo nosso estado de presença. Agora traz aquele conteúdo para a nossa vida mesmo, para a nossa vida interior, curar a nós mesmos a partir do nosso estado de presença. O que significa isso? Quando você está no seu dia a dia, você precisa aprender a observar assim, padrões de comportamento. Cada vez que alguém me fala uma coisa, eu reajo da mesma maneira. Cada vez que eu vejo algo, eu reajo de forma semelhante. Cada vez que eu vejo alguém tendo um determinado tipo de comportamento, eu reajo de uma forma parecida. A observação de quem nós somos nos permite constatar esse tipo de comportamento e perceber que nós estamos repetindo comportamentos, repetindo histórias mentais, repetindo descrições a respeito da vida. Isso funciona muito bem quando a gente tem estereótipos a respeito de pessoas. Então, se você vê um grupo de pessoas com os quais você não tem afinidade, não importa qual seja, eu nem vou dar nomes aqui para que a coisa não pareça pessoal ou que a gente não rotule, tá? Mas, de repente, você tem aí na sua mente um estereótipo. Tal tipo de pessoa significa para mim tal coisa. Cada vez que a gente vê pessoas que são parecidas àquela, a gente automaticamente dispara o nosso gatilho mental. E ela começa a contar histórias a respeito daquele estereótipo. E como consequência, a gente reage de uma determinada maneira. E como consequência, nós temos um comportamento a respeito daquela situação. Mas se a gente não observa o que está acontecendo com clareza, com transparência, primeiro que a gente não se conhece e segundo que não tem mudança sem observação. Então, vamos dar um passo mais adiante. Você já percebeu assim, primeiro passo é se observar. E esse se observar, como é que a gente faz então? Como que o processo ele se desenrola? Como é que eu vou fazer essa tal observação acontecer? Bom, para a gente compreender isso, a gente tem que entender que nós somos seres formados de diferentes pedaços ou de diferentes estruturas. Uma coisa é a nossa essência espiritual. Conforme essa essência espiritual ela vai sendo trabalhada, ela vai tomando forma dentro de nós e vai se transformando em consciência. A gente poderia fazer uma analogia assim, a nossa essência espiritual é como o barro de um artesão, tá? É aquele barro sem forma. Conforme esse artesão, ele vai adquirindo habilidade na arte dele, talvez num primeiro momento ele consiga gerar
vasos muito imperfeitos, rachados e até feios, porque ele está aprendendo. Aquela massa começa a tomar forma. Mas conforme ele vai se tornando mais perito, e ele deixa de ser apenas um construtor, para utilizar aquela metáfora da maçonaria, quando ele deixa de ser um aprendiz e ele começa a se transformar num companheiro ou num mestre, ele molda aquele barro com perfeição, até o ponto dele produzir uma obra de arte com aquilo que anteriormente era apenas um pedaço de barro. Utilizando a metáfora da alquimia, quando ele começa a dar uma outra, vamos chamar assim, uma outra cara para o seu chumbo e vai transformando aquilo em ouro. Então a nossa essência espiritual, ela é o barro embrutecido. E a consciência é quando ela começa a tomar forma. E a forma mais eficiente, ou talvez o caminho mais eficiente para que essa consciência comece a se moldar dentro de nós com perfeição, é a gente aprender que ela tem algumas qualidades. E a partir dessas duas qualidades você consegue começar a entender o que acontece aí na sua consciência. Quando a gente está firmemente assentado nessa consciência, existem duas qualidades que são intrínsecas e inseparáveis dela. Primeiro, silêncio interior. Segundo, capacidade de estar em paz e tranquilidade. Tá? Então vou repetir para você. Silêncio e paz. Quietude e tranquilidade. Quando nós saímos de qualquer uma dessas duas qualidades, ou seja, saiu da quietude e começou a contar uma história da sua mente, saiu da paz e começou a causar desconfortos emocionais nas sensações do seu corpo, significa que você deixou o espaço da consciência e acabou de mergulhar no espaço da mente condicionada. Então, isso é mente condicionada. É quando a gente tem pensamentos incessantes e compulsivos e sensações emocionais e energéticas que são descontroladas. Quando você está dentro dessa área da sua estrutura, você está no seu espaço condicionado, mecânico, também é uma forma ótima da gente definir, porque é algo que a gente não controla, simplesmente acontece. Adormecido, porque pertence à camada de inconsciência nossa. Quando a gente consegue se situar a partir desse espaço de paz e tranquilidade, significa que esses aspectos mais elevados do seu ser, a sua consciência, ela tem a oportunidade de estar. E a autoobservação é justamente quando esse seu lado, esse seu aspecto, que é a quietude, ele consegue estar dentro de você, observando o barulho, observando a bagunça, observando o desconforto, porque a gente tem que entender que ninguém vai começar como um mestre no seu artifício, na sua arte. Todo mundo vai começar como aprendiz. Então, a autoobservação é a capacidade de nós observarmos as coisas que estão acontecendo dentro de nós como elas são, sem julgamento, sem crítica, sem desconfortos, sem desejar que as coisas não sejam aquilo que elas são. É quando você apenas está ali, quando você está presente, mesmo que as coisas do lado de fora não estejam boas, mesmo que as coisas do lado de dentro também não estejam boas. Porque vamos chamar assim, os primeiros passos do nosso trabalho de abertura interior é a gente aprender a estar aqui, quando as coisas estão boas e quando elas não estão também. É aprender a estar presente nos momentos de alegria e de prazer e também nos momentos de desconforto e de mal-estar, que é justamente onde a gente tenta evitar, onde a gente tenta fugir. Ou ainda onde a gente está se julgando e dizendo eu não deveria ser assim, eu não poderia me comportar dessa forma, eu deveria ser de outra maneira. Então é quando a gente começa a construir histórias a respeito daquilo. E isso que é uma coisa muito importante de você entender. Se você começa a sua observação de si mesmo, e talvez você comece muito bem, está ali observando como um gato, vendo as coisas dentro de si, mas percebe comportamentos dentro de si que não são os melhores, tá? E a gente tem que admitir que a gente ainda tem muito que polir. E começa a contar histórias a respeito daquelas coisas, daquelas ideias, daqueles comportamentos, daqueles pensamentos, você acabou de ser absorvido pela sua mente, você se identificou com ela. E quando você se identificou com a mente, com a história que ela contou, você se tornou a mente.
perdeu a capacidade de se observar, saiu do posto de consciência e entrou no posto de mente adormecida. Então, se você acompanha o meu trabalho há mais tempo, por exemplo, vai perceber que essa mensagem ela já esteve em outros vídeos anteriores, né? É inevitável, porque é a base, é o cerne, é a parte onde a gente vai sedimentar como é que se diz em termos de construção? É quando a gente vai colocar as colunas, os alicerces do nosso edifício. E se essa parte não está sedimentada, todo o resto começa a sofrer interferência. Você não consegue, na metáfora bíblica, construir uma casa sólida em cima de um terreno de areia. Você tem que ter bases sólidas. Então a autoobservação, primeiro, ela vai mostrar para nós a desordem que a gente vive por dentro, as nossas contradições, as nossas ideias tolas, os nossos paradigmas gastos, a doença que nós adquirimos mentalmente do mundo, da sociedade, da família, os pesadelos que nós vivemos aqui, porque a gente construiu isso ou porque simplesmente passou a acreditar nos pesadelos do mundo. A gente vai começar a perceber a nossa desordem. Segundo, a gente vai começar a perceber que por mais que se esforce para permanecer na cadeira de observador, a mente, rapidamente, se a gente se descuida, ela nos absorve. Ela nos identifica, ela nos engole. E identificar-se com as coisas da mente e do mundo é o tema do nosso segundo vídeo. Por isso eu não vou nem entrar muito nesse mérito para deixar um pouco mais de bagagem para a gente falar na próxima. Mas você já vai começar a perceber como a mente tem a capacidade de te absorver. Quando a gente está na postura de observador, lembrem do que eu falei, a gente percebe que mesmo que dentro da minha mente exista um agito, um desconforto, mesmo que no meu corpo existam sensações desagradáveis, existe aquele que percebe tudo isso. Não existe apenas aquele que se lamenta ou que conta histórias. Existe uma sensação de uma nova presença, de uma consciência de alguém que está ali presente, observando, sentindo, sem necessariamente tentar lutar contra aquilo. Ele apenas observa. E esse observador é você em essência. Esse é o barro procurando tomar forma dentro de você. Pode ser imperfeito no começo, mas ele tem que observar. E sem esse processo, a gente não constrói, a gente não edifica nada. Então a observação de si mesmo, ela é o primeiro passo na jornada. Agora, deixa eu dar alguns pequenos detalhes para você, não vai embora não, porque é importante. Muitas pessoas, elas procuram começar o seu trabalho de observação e é o comum, ela começa se observando pela mente. O que significa quando a mente condicionada está observando a mente condicionada? É quando a gente entra em julgamentos e críticas. Tá? Então isso é inevitável. Se você acha que está se observando e está se criticando, você não está observando a si mesmo. Você está fazendo uma discussão mental. Você está fazendo uma descrição de quem você acha que é. Ah, eu não deveria ser assim ou eu deveria ser isso. Tá? Porque a consciência, ela reconhece que tem coisas que precisam de ordem, mas ela não conta histórias a respeito disso, ela apenas reconhece, é uma verdade intuitiva. E para finalizar, esse aspecto da observação, ele adquire um novo sabor e uma nova dimensão quando a gente entende que as nossas estruturas energéticas, os nossos chakras, eles têm uma capacidade de mostrar para nós a realidade daquilo que está acontecendo ali dentro num nível que vai além da mente. Tá? De que maneira que isso acontece? Bom, se por exemplo os meus pensamentos eles me causam desconfortos emocionais, eu preciso aprender a sentir esse desconforto para que eu perceba que esse pensamento ele não tem nenhum nexo, que ele é um pensamento descondicionado. Pelo contrário, quando eu tenho pensamentos que estão conectados com a minha essência, ao invés deles me causarem desconforto, eles me trazem inspiração. E é esse o ponto que a gente tem que aprender a ouvir, a sentir e a interagir. Então, a observação de si mesmo, quando ela realmente vem de dentro do nosso ser, ela é algo que nos inspira, que nos traz contentamento, a gente poderia dizer, que nos alimenta a capacidade de ser mais. A mente condicionada ou a, entre aspas, pseudo-observação de si mesmo, quando ela está acontecendo a partir do nível da mente, ela sempre vai ser algo sufocante,
e cansativo. Então, a gente entender esses dois aspectos nos dá uma ideia muito clara de há quantos anda o nosso trabalho de observação e de autoconhecimento, ok? No próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a identificação com o pensamento e com as coisas da vida. Mas, por enquanto, sobre o tema de hoje, se você gostou, deixa o seu joinha. Se você ficou com dúvidas, escreve para mim. Se você tem pessoas aí, amigos, que estão buscando entender a jornada de autoconhecimento, manda esse vídeo para eles. A gente não tem noção de como a observação de si é poderosa até começarmos a realizarmos. É aí que a gente vai dar os primeiros passos de verdade na nossa jornada de autodesconstrução. Tá bem? O recado de hoje é esse. Um grande abraço e a gente se vê.